Tá quase, galera, 10 minutinhos pra mim em casa, show de bola. Negócio é o seguinte, sexta-feira, hein? Sexta-feira. Ó, na minha cabeça, eu não sei se com vocês foi assim, mas pela maneira como meus professores me ensinaram, aparecia na minha cabeça, efeito estufa, eu pensava, ruim. É ruim. E é um absurdo. A primeira coisa que tem que aprender sobre efeito estufa, que é a salvação. Se tu tá vivo hoje, uhul, efeito estufa, esse é o cara. Se existe vida na Terra, quem permitiu que ela evoluísse do jeito que a conhecemos, efeito estufa. Então a primeira coisa que tem que entender é que ao falar em efeito estufa, nós estamos falando o motivo pelo qual o planeta é gostosinho de viver, quentinho. Sem efeito estufa, a temperatura média do planeta seria menos 90. E aí seria uma bola de gelo bizarra, tá beleza? Quando eu falo efeito estufa causado pelo homem, aí sim eu estou falando do efeito estufa que tu aprendeu mais recentemente em geografia. Efeito esse que ocorre nos grandes centros e não ocorre em todo o planeta. Ele ocorre em grandes centros. Então quando a gente fala aquecimento global, esse global não quer dizer que é o mundo todo que está aquecendo. É porque tem partes importantes do mundo aquecendo. Então tu vai continuar chamando de aquecimento global, mas a partir de hoje tu sabe que o aquecimento global é localizado em pequenas regiões onde realmente a atividade econômica, a queima de combustível fóssil é intensa. Vamos entender como é que é esse processo? Aqui está a Terra, aqui está a Terra. A Terra, alguém lembra o diâmetro da Terra? 6.000 quilômetros. Ótimo, o raio da Terra 6.000 quilômetros, o diâmetro 13.000 mais ou menos. Então 6.500 o raio, 13.000 quilômetros de diâmetro. Alguém sabe mais ou menos a atmosfera, a parte importante dela, que a altura tem? 96 quilômetros. Isso, 100 km é um número bom, tá? Porque 96 não faz o menor sentido, tá? Até porque é o seguinte, ó, a atmosfera ela se muda de tamanho, certo? Então a ionosfera ela pode migrar, ela pode ondular. Então tu falar um tamanho específico é viagem. Outra, tu encontra a partícula da atmosfera até a 600 km da Terra. A 600 km da Terra tem partícula. Mas a parte mais importante, tu diz quanto? 100, tá bom? Tá certo, 96, tá? Não te preocupa com isso. Ó, esse desenho tá legal, será? Tá realista? Não, porque se isso aqui é 13.000 e aquilo ali é 100, era para ser uma linha fina, tu não enxergaria. Quer dizer que a atmosfera está avacalhada nesse desenho. A atmosfera era para ser uma linha quase invisível e eu fiz a atmosfera grossona. É só para de repente tu olhar para uma foto do planeta e tu não achar estranho. Porque tu nem vê a atmosfera de tão fina que ela é comparada com o planeta. Tudo bem? Então o desenho não é realista. Mas ele vai nos ajudar a entender a atmosfera. Quem ilumina a parada toda é o nosso querido Rei Sol. Lá está ele. E quando, já que ele é uma bomba atômica, expliquei que ele é uma bomba atômica, não expliquei? Fusão nuclear lá está ocorrendo, não é? Hidrogênio funde com hidrogênio, se transforma em hélio e a massa diminui e ele libera uma quantidade absurda de radiação, certo? Né? Diminui 600 toneladas a cada segundo, né? Bizarro. Bom, olha só. Quando essa radiação chega, ela é de todos os tipos, de ondas de rádio até raios gama, todas! O Sol emite onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raios X. O quê? O Sol é uma máquina de raio-X? Sim, ele emite um pouco de raio-X. E raios gama, emite tudo. Tudo bem? Claro, é um processo bizarro que está ocorrendo lá dentro, né? Uma bomba atômica explodindo, libera de tudo. Esses raios satânicos que chegam na Terra, eles te fritariam instantaneamente caso batessem na tua pele sem atmosfera. A atmosfera é o filtro dos deuses que nos permite nos banhar na luz do Sol. Bonito ficou isso, hein? Então, ó, a atmosfera é que filtra a luz solar. Ela é que permite que ela bata na tua pele e não te dê câncer na hora. Cara, o astronauta ele tem que estar ligado na hora de sair do jipinho ou de sair da espaçonave onde ele está. Ele tem que saber se o Sol não está lá fora. Mesmo com a roupa super protetora do astronauta, ele pode sofrer com a incidência dos raios sem filtro. E a nossa atmosfera, galera, ela é transparente a um monte de tipo de radiação, mas principalmente ao ultravioleta. O que significa dizer que a atmosfera é transparente ao ultravioleta? Que o ultravioleta pode atravessar a atmosfera, não é isso? Ela até filtra um pouquinho, mas passa um monte. Passa um monte de ultravioleta e outras radiações também. Porém, a atmosfera, ela é opaca ao infravermelho. Quer dizer que o infravermelho entra pouco quando vem do Sol, porém, quando essa radiação atinge a Terra, o que acontece com a Terra?
Terra quando a radiação solar bate nela, mesmo filtrada? Nós discutimos isso em ótica. Quando um corpo absorve a energia luminosa, ele esquenta. Só que a Terra esquenta, fica quente que nem o Sol? Não, ela fica morninha, não é isso? E a Terra, ao ficar morninha, emite que tipo de radiação? Infravermelho. Tu vê alguma luz saindo do chão da Terra quando está na rua? Tu vê raios ultravioletas saindo do chão e te queimando? Raios X. Não, a única radiação que sai do chão e tu nem enxerga é o infra. Mas eu vejo o chão, mas o que tu vê do chão é a luz que bateu e voltou pro teu olho, não é isso? Se tivesse completamente escuro, para poder enxergar o chão, precisaria de uma câmera que filtra infra. Tudo emite infravermelho o tempo todo. Então, ó, qual é a radiação que atravessou a atmosfera bem fácil? Ultravioleta. Bateu na Terra e a Terra esquentou, só que esquentou muito ou pouco? Pouquinho. E aí, como a Terra esquentou pouco, qual é a radiação que ela emite de volta? Só que a atmosfera deixa o infravermelho passar? Não. Resumindo, a Terra recebe mais radiação do que emite. Se ela recebe mais do que emite, quer dizer que, no final das contas, ela ganha ou perde energia? Ganha. E é por isso que a Terra é gostosinha de viver, quentinha. Uma temperatura média de uns 20, 15, dependendo da época, né? 20 graus, gostoso de viver aqui. Porra! Santo efeito estufa! Se não fosse ele, qual era a temperatura média? Menos 90. E o aluno de uma outra turma fez uma colocação bacana. Professor, tu falou que a atmosfera filtra. Então, se eu estivesse na Terra e o Sol batesse em mim sem atmosfera, ia esquentar muito mais. No momento do contato ia esquentar. Mas logo que o Sol se pôs, já que a temperatura do espaço sideral é menos 270, a Terra ia esfriar enormemente sem esse colchão de ar. Tá beleza? Por isso que o efeito estufa é bom, é salvador, é a salvação. E se te perguntarem, e o efeito estufa causado pelo homem? Aí é ruim, porque o homem começou a colocar na atmosfera muito mais CO2, gás carbônico, e metano também, CH4. E esses gases fazem com que o infravermelho fique ainda mais bloqueado, deixando a Terra ainda mais quente. Esse efeito só é perceptível nos grandes centros urbanos. Então apenas a atmosfera próxima aos grandes centros está aquecida. O planeta como um todo está num processo de resfriamento. Quando eu falo isso, o professor de geografia fica louco comigo. Porque ele tem medo que tu interprete errado e vai falar cagada no vestibular. Desculpa, vai falar bobagemzinha no vestibular. Então cuidado. Primeiro, efeito estufa, bom ou ruim? Bom. Efeito estufa causado pelo homem? Ruim. Aquecimento global ocorre de fato no mundo todo? Não. Aquecimento global é uma nomenclatura para um aquecimento localizado nas regiões altamente industrializadas. Tranquilo? E se na prova de física te perguntarem o que está ocorrendo com a temperatura do planeta como um todo, resfriando o planeta está. Beleza? Porque quem determina a temperatura do planeta, muito mais que a atmosfera, é os oceanos. Porque ar tu esfria e esquenta fácil, água não. Tá beleza? Isso tu só vai entender depois do que macete e do que moleza. Tá? Mas é isso, então toma cuidado. Existe aquecimento global? Sim, mas ele é localizado. Tá beleza? Toma cuidado na hora de responder no vestibular isso aí. Outra coisa que eu queria fazer e não consegui fazer na outra turma, era lá na página... Deixa eu ver. Só para vocês terem o que fazer, né? O que vocês vão fazer no final de semana? Ó, dar uma saidinha também pode, tá? Ó, outra coisa. Uma coisa assim, ó. Talvez eu não tenha deixado claro, como eu sou um defensor do estudo, da retidão, da competência, da responsabilidade, talvez pareça que não, mas assim, ó, eu sou contra o cara que agora está estudando 3 horas por dia fora a sala de aula e não sai no final de semana. Esse cara tá ferrado, coitado. Tá? Então você tem que chegar no final do ano, bem, tem que chegar no final do ano feliz com o teu namorado, com a tua namorada, feliz com as pessoas na casa. E tu só vai conseguir isso se sair no final de semana, saber curtir e fazer a tarefa. Muito obrigado, gente. Vocês são muito maduros, parabéns. Então, como eu estava dizendo, tu tem que sair sim, tu tem que namorar, tem que curtir no final de semana, tem que escolher um dia para não encostar em caderno. Domingo eu não vou ver caderno, pelo amor de Deus, eu vou só curtir. Porque isso é que vai te permitir continuar saudável até o final do ano. Cansei de ver aluno fera, aluno bom, que começava a estudar que nem um condenado no começo do ano, chegava no meio do ano, estava com uma olheiras, parecia um urso panda, e chorava a cada prova que cometia um erro.
tem que chegar emocionalmente saudável no final do ano, tá beleza? Então não acha que chegar agora e parar de sair vai resolver a tua vida. Arrisquem a página 127, o exercício 56. Foi uma dica que eu dei para outra turma. 127, exercício 56. Essa dica é mais preciosa para quem vai fazer o vestibular para o norte do país. A UFES, ela não cobra a parte de cálculo de condução, mas outros vestibulares cobram. Então era bom tu fazer pelo menos um nessa linha, me perdoa, querida, para que tu não tenha surpresas num outro vestibular que não seja o da UFES. Beleza? Então, ó, é só usar essa fórmula. E tem que ter uma pitadinha de fé, tá bom? Porque umas letrinhas ali vão se eliminar. Conto com vocês, não usem drogas, usem preservativos e voltem na sexta-feira inteiros que eu preciso de vocês. Muito bem.